Olá, sou a Juliane e minha colega é a Bruna e iremos falar sobre um tema muito importante, que é a aterosclerose. Como sabemos, um coração para ser mais saudável, ele começa no prato. Então, são com escolhas mais inteligentes que a gente consegue falar de uma saúde, de um coração mais saudável. Então, nesse trabalho, a gente vai fazer um tema de prevenção, de controle, trazendo essas escolhas alimentares mais inteligentes, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre a aterosclerose. Também chamada como doença arterial coronária, é a forma mais comum da doença cardiovascular. Ela se caracteriza pelo acúmulo de gordura nos tecidos, né? É um cálcio das grandes artérias, um acúmulo de gordura e de cálcio nas grandes artérias. Esse processo começa com uma lesão do endotélio e vai desencadeando uma inflamação e forma placas de ateroma, né? Que pode estreitar os vasos e reduzir, assim, o fluxo sanguíneo. Com o tempo, essas placas elas podem se romper, causar complicações graves, como infarto, né, o AVC. Se trata de uma doença sistêmica, ou seja, pode afetar diversas partes do corpo simultaneamente, né? As complicações e os sintomas variam de acordo com o local e a obstrução. Mas então, devemos nos preocupar? É grave? Isso pode ter consequências? Então, assim, quando o sangue ele não consegue chegar ao cérebro, ele pode causar um acidente vascular cerebral isquêmico, por exemplo, mais conhecido como derrame. Já no coração, ele pode ter dor no peito, né, anginas. Em situações mais graves, o quadro pode evoluir para um infarto agudo do miocárdio. Nos membros inferiores, quando a circulação resulta em dificuldade para caminhar, dor, dependendo do grau da obstrução, pode até ocorrer a amputação dos membros, né? E aí, colocando aqui uma situação particular minha, o meu avô teve aterosclerose, descobri isso fazendo a pesquisa para esse trabalho, e por muitos anos ele abusou, né, de uma alimentação com muita gordura, né, e a doença levou ele à amputação da perna, né, amputou do joelho então para baixo. Ele tinha uma falta de circulação, então nas extremidades, né, que levou ele a essa amputação. Então eu venho assim alertar para algumas situações que nos colocam em risco, né? Então seria o colesterol alto, a hipertensão, a diabetes, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, histórico familiar, a alimentação inadequada e mais frequentemente, principalmente homens entre 50 e 70 anos e as mulheres após a menopausa. Mas a boa notícia é que com uma alimentação saudável e exercício físico, você pode prevenir e tratar a aterosclerose. Então, mesmo que você tenha um histórico familiar, é um caso que você consegue reverter através de um estilo de vida muito mais saudável. Então, para isso deve ser evitado o quê? Gorduras insaturadas, gorduras trans, açúcares simples, o sódio em excesso, né? Então a gente deve preferir boas gorduras, uma alimentação rica em fibras, leguminosas e muita, mas muita hidratação. Agora eu passo a palavra para a Bruna, a minha colega, e ela vai falar qual seria então a conduta nutricional adequada para a aterosclerose. Agora vamos falar sobre as condutas nutricionais na prevenção e controle da aterosclerose. Primeiro, como eu posso reduzir o colesterol LDL, também conhecido como colesterol ruim? Você deve evitar e reduzir o consumo de carnes processadas como salsicha e presunto, pele de frango, embutidos em geral, frituras e fast foods e margarina com gordura hidrogenada. E prefira substituir a manteiga por azeite de oliva e trocar a carne vermelha por peixe ou por frango sem pele. Como eu posso aumentar o meu HDL, também conhecido como colesterol bom? Você deve incluir no seu dia a dia o azeite de oliva extra virgem, abacate, nozes, amêndoas e outras oleaginosas, sementes como chia e linhaça, além de peixes ricos em ômega 3, como o salmão e a sardinha. Como eu posso aumentar a minha ingestão de fibras?
As fibras ajudam a controlar o colesterol e a glicemia, então você deve apostar em alimentos como a aveia e a cevada, frutas com casca como maçã e pera, legumes variados, leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico. E para reduzir a pressão arterial, você deve evitar alimentos industrializados e enlatados, temperos prontos e embutidos, e no lugar do sal você pode usar ervas aromáticas como orégano, manjericão, salsinha e alecrim. E para controlar o peso e a glicemia, você deve evitar alimentos como refrigerantes, doces, bolos e biscoitos feitos com farinha branca e opte por alimentos integrais como arroz integral, quinoa e a batata doce. Outros cuidados importantes que se deve ter é moderar o consumo de álcool e manter-se bem hidratado ao longo do dia. E lembre-se, uma alimentação saudável possui um papel essencial na prevenção e no tratamento da aterosclerose. Cuidar da sua alimentação é um ato de amor próprio e de prevenção. É um cuidado com o seu futuro. Além disso, a prática regular de exercícios físicos ajuda a proteger o coração e a prolongar a vida. Muito obrigada!